né? O que Deus tem me dirigido a compartilhar com vocês terá como texto base Hebreus, capítulo 13, e nós vamos ler juntos dos versículos 11 até o 13. Eu vou ler na Almeida atualizada. O texto diz o seguinte, Hebreus 13, de 11 a 13. Se você puder, acompanhe comigo, por gentileza. O texto sagrado diz assim, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Se você puder, repita essa expressão comigo, diga fora da porta. Só mais uma vez com gosto, vontade, tipo aquela que você fica esperando eu pedir a segunda vez. Então vamos lá, fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Outras traduções, né, como a Nova Almeida atualizada diz, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Outras traduções, né, em vez de desonra ou vitupério, usam um outro sinônimo, levando a sua vergonha. E eu quero tomar esse texto como não apenas nosso ponto de partida, mas também uma espécie de trilho para nossa meditação, para nossa reflexão. O texto, várias vezes, enfatiza algo que diz respeito ao lado de fora, né? No verso 11, nós lemos que o corpo do animal oferecido no dia da expiação, registrado lá em Levítico 26, Levítico 16, daqui a pouco eu leio esse texto, era queimado fora do acampamento. Depois a Bíblia diz, foi por isso que Jesus também sofreu fora da porta, é crucificado lá de fora da cidade. E no verso 13, pela terceira vez, a Bíblia diz, saiamos pois a ele, está falando de Cristo, fora do arraial. Toda a ênfase dada aqui é que Jesus sofreu do lado de fora da porta e que nós devemos sair. E sair a ele não significa que não o encontramos do lado de dentro, mas que temos um compromisso de levar a mensagem daquilo que ele fez do lado de fora, também lá do lado de fora. E o tema da minha mensagem hoje é a igreja fora da porta. Essa expressão porta afora já foi muito mais usada na língua portuguesa antigamente do que é usado hoje. No inglês é muito comum usar a expressão outdoor, né, o lado de fora da porta, para falar de tudo que é externo. Nós acabamos conhecendo e imaginando na nossa mente que outdoor é um cartaz de propaganda, né? Para aqueles que falam a língua inglesa, tudo que acontece do lado de fora é chamado outdoor. Já o que acontece do lado de dentro é chamado de indoor, né? Teve uma época aqui no Brasil que a gente tinha a febre do kart indoor, que era dentro de um barracão, porta adentro, ou a expressão porta afora. Essa é a linguagem que está sendo usada e ela precisa chamar a minha e a sua atenção para uma responsabilidade que temos. Se entendemos o sacrifício de Jesus, o que é que ele propôs, precisamos entender qual é não apenas o benefício que eu e você temos no aspecto pessoal de salvação, mas qual é o nosso compromisso, qual é a nossa responsabilidade, que é transbordar esse entendimento e essa experiência para o lado de fora. Eu me lembro, aos 15 anos de idade, recém cheio do Espírito Santo, de ter lido um livro que mexeu muito comigo e reprogramou a minha forma de pensar, a minha visão. Era um livro de um grande evangelista, T.L. Osborne, chamado, o título do livro, Conquistando Almas, lá fora, onde os pecadores estão, né? Por mais óbvio que pareça, a ideia do livro era chamar a nossa atenção para o fato de que muitas vezes nós como igreja estamos esperando que o pecador venha até nós, quando a responsabilidade que Deus nos deu é de que nós saiamos até eles. E exatamente disso que o texto fala. E eu queria dividir essas verdades desses versículos em três partes. Na primeira, ênfase de que Jesus sofreu fora da porta. E segundo, o chamado a que a gente participe disso. Saiamos a ele fora do arraial, ou fora do acampamento, se você preferir. E a terceira é quando a Bíblia fala sobre levar a sua vergonha.
E com esses 3 tópicos eu quero tentar te ajudar a entender o quadro de uma forma um pouquinho mais completa. Então, a tipologia bíblica apresentada, quando diz que aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, o verso 11, pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, isso aqui é uma citação de Levítico 16, versos 27 e 28. Deus estava falando a respeito do dia da expiação. Uma vez ao ano, eles tinham o que hoje é conhecido como o Yom Kippur, o dia do perdão. Era o dia da expiação. E Levítico 16, 27 e 28 diz assim: mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. E aquele que queimar lavará suas roupas, banhará seu corpo em água e depois entrará no arraial. É essa figura que o autor de Hebreus toma, aliás, todo o livro de Hebreus vai apresentando de forma figurada as verdades da nova aliança, interpretada a partir do que ele chama de parábolas do Antigo Testamento, de alegorias. Nós precisamos entender que na perspectiva bíblica, na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Na perspectiva bíblica, tudo converge na pessoa de Jesus. Aliás, Paulo, escrevendo, afirma que Deus faria convergir nele, em Cristo, todas as coisas. O próprio Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz, e são elas que testificam a respeito de mim. Eu amo a maneira como a simbologia bíblica é apresentada. Como dissemos anteriormente, Cristo é chamado de o Cordeiro Pascal. Agora, o que nós precisamos entender é que a ênfase aqui não é apenas o sacrifício. A ênfase de Hebreus 13, de 11 a 13, é onde o sacrifício aconteceu, do lado de fora. E essa expressão nos apresenta uma mensagem que diz respeito a entender a importância de não nos fecharmos como igreja apenas em nós mesmos. E não temos apenas os olhos voltados para o lado de dentro, mas também para o lado de fora, de entendermos a importância de que há edificação do lado de dentro, porta dentro, mas de que há uma missão a ser cumprida do lado de fora, porta fora. Aliás, a gente tem dito sempre que a nossa missão, quando falamos em termos de ministério, de exercício, do serviço, da perspectiva bíblica de serviço, ela tem 3 direções. Aqui a gente fala sobre ministrar ao Senhor, tudo aquilo que é o ministério direto a Deus, oração, adoração, ministrar aos santos, tudo aquilo que diz respeito à edificação, fortalecimento e crescimento, mas também ministrar ao mundo. E nós precisamos entender que não se trata de escolher um ou outro, não se trata de dizer esse é mais importante, porque nenhum desses aspectos eles são concorrentes, nem divergentes, eles são complementares. Mas o foco é sempre que a gente possa transbordar do lado de fora aquilo que temos recebido do lado de dentro. E a Bíblia vai mexendo nesse assunto, eu diria de forma recorrente, porque Deus sabe do perigo da nossa empolgação com a presença, com a glória que nós temos do lado de dentro, a ponto de nos esquecer as necessidades que existem do lado de fora. Algo que me chama a atenção é quando Jesus está ensinando a palavra, e você percebe claramente isso em 2 momentos, não só o Sermão do Monte, mas logo depois momentos onde o Senhor Jesus segue se dedicando ao ensino, que há uma ocasião em que Jesus para, depois de todo o ensino que ele descarregou, e ele vira para os discípulos e diz assim, passemos para o outro lado. E agora eles vão mudar da margem do lago. Era um lago tão grande que era chamado de Mar da Galileia. E quando ele simplesmente interrompe o ensino e leva os discípulos para outra margem, o que é que nós vemos que vai acontecer do lado de lá? Nós temos pessoas necessitadas que precisavam ser atendidos. Nós temos um endemoniado como aquele gadareno precisando ser liberto. E para mim Jesus está falando claramente de 2 aspectos que são importantes. Ele diz, vocês precisam de ensino, vocês precisam de instrução, vocês precisam receber o depósito da palavra, vocês têm que estar sentados aos meus pés. Mas é quase como se ele dissesse, nada disso, no entanto, terá importância ou cumprirá plenamente o seu propósito, se não entendemos que depois, no final, o propósito é que a gente descarregue isso na vida dos necessitados do lado de fora. Quando você olha para a transfiguração de Jesus,
Mateus capítulo 17 é um desses relatos. A Bíblia diz que ele sobe ao monte para orar, leva alguns dos seus discípulos consigo, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que enquanto ele orava, ele se transfigurou diante deles. Eles o veem com roupas resplandecentes, há uma manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que viram Moisés e Elias, que representa, né, a lei e os profetas, porque todos os dois, a lei e os profetas, convergiam em Cristo, e eles aparecem falando com Jesus. E Pedro, empolgado, ele simplesmente larga uma e diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Nós ficamos no relento. A gente não precisa nem dessa preocupação. Mas quando ele está falando de vamos fazer tenda, ele diz: vamos morar aqui. Não precisamos mais sair daqui. Vamos permanecer nesse lugar. O lugar onde a glória de Deus se manifesta. A Bíblia diz que vem uma voz daquela nuvem de glória que os envolve. E a voz se dirige a Pedro dizendo: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Gentilmente a voz está dizendo: cala a boca, Pedro, para de falar, ouça ele, é ele que tem algo a dizer. E o que é que Jesus vai dizer para eles? Nós vamos descer do monte. A proposta de Jesus é nada de morar aqui, porque tudo que estamos experimentando aqui não faz sentido se a gente não for descarregar isso lá embaixo. Então logo eles descem. Há um pai, entre outras pessoas necessitadas, que havia trazido um filho endemoniado que os discípulos não puderam expulsar. E Jesus chega exatamente no timing correto, na hora certa de resolver o problema. O que esses textos estão nos comunicando? Que eu e você não podemos viver uma empolgação gigantesca com aquilo que temos do lado de dentro e esquecer a importância de descarregar isso do lado de fora. Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus está ministrando uma mulher junto ao poço de Jacó, em Sicar, Samaria, e a Bíblia diz que os discípulos chegam e interrompem Jesus, diz: Senhor, tem que comer. Eles foram à cidade para buscar comida, eles estão preocupados com outras coisas. Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus está dizendo: enquanto vocês estão dando mais importância a outra coisa, eu entendi algo que é mais importante do que o que vocês acham que é. Vocês estão focados apenas nas próprias necessidades, de forma egoísta. E diz: eu estou aqui para tocar e suprir a necessidade de outros. É logo depois dessa lição que Jesus, em João 4,35, diz para os discípulos: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão brancos. Outras traduções dizem maduros para a colheita. Interessante, se você olhar a frase inteira, Jesus vai falar assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Em outras palavras, no natural não tinha campo branco nenhum, porque só estaria desse jeito 4 meses depois. Mas Jesus pega uma figura e diz: esquece agora o natural. Olha além do próprio umbigo, começa a enxergar a necessidade. Tem gente pronta para ser colhida. A maior parte do tempo, a ênfase bíblica é que eu e você precisamos deixar de olhar apenas para o umbigo, deixar de olhar apenas para o lado de dentro e enxergar a necessidade daqueles que estão do lado de fora. Porque essa dificuldade parece ser um comportamento repetitivo desde o início da história da igreja. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus fala a respeito de qual era o propósito do derramar do Espírito Santo. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para que ser cheio do Espírito Santo? Não é apenas para que a gente o desfrute, mas é porque ele nos capacita a cumprir o propósito de ser testemunha. Aonde? Do lado de fora. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, eles até testemunham em Jerusalém, mas ninguém arreda o pé de lá. Ninguém vai a lugar nenhum. O avivamento vem com força para Jerusalém. Outras pessoas estão vindo para Jerusalém, mas os discípulos não estão saindo. E eu costumo dizer que tem um contraste entre Atos 1:8 e Atos 8:1. E não é apenas a mudança da ordem de que número dita o capítulo e qual dita o versículo. É o que vai acontecer. Atos capítulo 8, no verso 1, nos fala a respeito de uma grande perseguição que se levanta contra a igreja. O texto diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aí a Bíblia diz assim: todos. Nós estamos falando de uma igreja de milhares de pessoas. E a Bíblia diz todos, exceto os apóstolos. No primeiro dia em que Pedro prega, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz cerca de 3.000 se converteram. Logo depois a Bíblia vai dizer: elevou-se o número dos discípulos a cerca de 5.000. A essa altura nós já não sabemos quantos milhares, mas
Atos capítulo 6 diz que a igreja seguia se multiplicando. Então temos multiplicação em cima dos primeiros números mencionados. E de repente a Bíblia apresenta a ideia de que todos esses milhares e milhares de crentes, exceto os apóstolos, que era um grupo pequeno, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por que eles foram dispersos? Versículo 4 diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Foram dispersos porque todo mundo fugiu da perseguição. Basicamente, imagino Deus olhando do céu, dizendo: eu dei a missão, orientei o que era para fazer, enchi vocês do Espírito Santo, capacitei, e vocês não vão por bem? Vou espalhar vocês na marra. Se não vão por bem, vão pelo outro tipo de bem que vocês interpretam como mal. Deus tem um foco e uma missão redentora para toda a humanidade. Ele nos deu a honra e o privilégio de ser parte disso. E Ele está dizendo: eu dou a vocês a direção, estabeleço o trilho, oriento qual a missão, eu capacito vocês. Mas se vocês ainda assim se empolgarem, achando que o avivamento é só para vocês, eu espalho vocês de alguma outra forma. Basicamente, o que a gente vê é a mesma empolgação de Pedro no Monte da Transfiguração. Eles estão curtindo o mover de Deus, a glória, aquele ambiente, mas não saíram cumprir a missão. Interessante que entre esses que fugiram da perseguição está Filipe. Filipe chega em Samaria, prega o evangelho, temos um avivamento, mas até então o que Filipe fez foi missão acidental. Não tem nada intencional, não tem nada planejado. Mas no meio desse mover tremendo, de repente, a Bíblia diz no verso 26, que um anjo do Senhor aparece para Filipe e diz: vaza, some daqui, deixa o lugar do avivamento. Imagino a missão que está sendo apresentada para ele como algo bem confuso, porque o Senhor disse para ele: vai para aquela estrada, para aquele caminho que está deserto. O que significa que está deserto? Tem ninguém. Larga esse mover todo, esse monte de gente sendo salva, curada, liberta, batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, e vai para o lugar que não tem ninguém. Como nada do que Deus diz é sem propósito, Filipe obedece. E quando ele obedece, chega lá, daqui a pouco tem um viajante passando. A Bíblia fala de um eunuco, um etíope, que era um alto oficial da rainha da Etiópia. E ele está passando, e o Espírito Santo se junta a essa carruagem. E porque Filipe estava ali e obedeceu o comando de Deus, ele levou aquele camarada para Jesus, um homem. Deus mandou ele abandonar a cidade em avivamento para alcançar um. A tradição cristã diz que esse um foi o responsável por disseminar e espalhar o evangelho em toda a Etiópia. Uma nação inteira foi tocada e alcançada. Nós precisamos entender que muitas vezes na empolgação com aquilo que Deus está fazendo, nós perdemos o foco da missão. E o tempo todo eu e você estamos sendo chamados a entender que assim como Jesus sofreu fora da porta, nós temos uma missão. Qual é a missão? A segunda parte que eu quero destacar, que é um desdobramento, uma expansão da primeira, é que a Bíblia diz assim: saiamos a ele fora do acampamento, fora do arraial. O que é o saiamos a ele? Não significa que Jesus está pendurado na cruz do lado de fora até hoje. Embora numa perspectiva prática, precisamos entender que quando Paulo diz estou crucificado com Cristo, ele não está falando de algo literal, mas ele obviamente está pegando aquela realidade, algo que aconteceu, que em termos históricos, na cronologia já ficou no passado, e ele trata como ainda está lá. E a Bíblia está dizendo que eu e você temos que sair a Ele. Não é um sair para experimentar os benefícios. É sair para se unir a Ele nessa missão de vamos alcançar os que estão do lado de fora. Porque se permanecemos apenas do lado de dentro, não alcançaremos os que estão do lado de fora. Aliás, o texto diz: saiamos a ele levando a sua vergonha. Daqui a pouco vou explicar melhor isso. Mas o levar a sua vergonha é participar com ele daquilo que ele começou. É levar a cabo a obra que ele iniciou. A palavra de Deus diz que, o próprio Jesus diz isso aos seus discípulos, a palavra de Deus registra que eu e você somos luz do mundo. Mas algumas vezes a gente passa a acreditar que a gente é luz da igreja. E a gente quer ficar aceso, escondido do lado de dentro, em vez de estar brilhando do lado de fora. Jesus disse que nós somos o sal da terra, e às vezes a gente imagina que tem que ser o sal da igreja. Mas ele diz não. É para ser, como disse alguém, sal fora do saleiro. Então, muitas vezes eu percebo uma mentalidade errada e deficiente que nós temos de confundir aspectos da santificação com a nossa missão.
Eu, por exemplo, sou parte de uma geração que quando as pessoas se convertiam, a primeira coisa que a gente fazia era arrancá-la de todo o relacionamento com os amigos e os familiares que não eram crentes. Porque a gente dizia, você tem que se separar, você tem que ser santo. E a gente dizia, a palavra eclésia, que é a expressão no grego traduzida como igreja, significa os chamados para fora. Então sai do meio dessa turma, se isola. De fato, a palavra eclésia é uma combinação, um jogo de palavras que significa chamar para fora. Mas era usada para falar de qualquer assembleia, de qualquer ajuntamento, onde as pessoas recebiam a convocação para sair das suas casas e se reunir para discutir algo em conjunto. Agora, isso não significa, na perspectiva bíblica, sob hipótese nenhuma, que a gente se isola, que a gente desconecta-se das pessoas. Aliás, quando você olha na Bíblia, as pessoas que têm mais acesso, normalmente são aqueles recém-convertidos, porque a maior parte das pessoas do relacionamento deles ainda são pessoas que não se converteram e que não servem a Deus. E muitas vezes nós tiramos essa pessoa para dizer que nós precisamos fortalecê-la, que ela tem que ser edificada, para depois de muito tempo, quando a gente diz agora está maduro, a gente tentar mandá-la de volta para aquele lugar como missionário, depois que ela perdeu toda a conexão com as pessoas. Pastor, a Bíblia não fala de separar? Sim. A Bíblia fala de separar não do convívio com incrédulos. A Bíblia fala a respeito de separar-se do que a Escritura chama de falsos irmãos. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, interessante, que ele está falando aqui do contexto da Páscoa. Ele chama no versículo 7 Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. No 8 ele fala de celebrar a festa. A festa da Páscoa era acompanhada de uma semana, 7 dias de celebração do que era uma festa complementar, chamada Festa dos Pães Asmos. Todo o fermento era tirado. O fermento é a figura do pecado. Então Paulo diz no verso 8, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Ele está falando que a festa da Páscoa se celebra com uma vida de santificação, honrando Jesus e o sacrifício pelos pecados. Aí ele emenda o raciocínio e diz assim, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Verso 9 de 1 Coríntios 5. Agora no 10 ele explica, refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Verso 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento ou idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu nunca orientei vocês a cortar relacionamento com um incrédulo, com um ímpio. Ele está dizendo, eu orientei vocês a cortar relacionamento com aquele que, dizendo-se irmão, que alegando conversão, nunca mudou de vida. Com aquela pessoa que não se deixa ser influenciada pelo evangelho, mas com um estilo de vida pecaminoso está tentando influenciar vocês, os crentes, com quem se relaciona. A questão que nós precisamos entender, que está sendo abordada aqui, ela tem mais a ver com influência. Em Lucas 7, versos 33 e 34, Jesus é chamado de amigo dos pecadores. Ele nunca esteve distante dos pecadores. Ele foi atacado e criticado por isso. É interessante que vários textos enfatizam essa verdade. Por exemplo, Lucas 5, 30 e 31, diz assim, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Em Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Era gente tão, entre aspas, tão santa, que não tinha conexão nenhuma com aqueles que precisavam de arrependimento. O ponto que nós precisamos entender é influência. Jesus está no meio dos pecadores, está influenciando eles com o evangelho? Sim, essa conexão tem que ser usada. Alguém se diz irmão, alega ter saído de lá, está no nosso meio, mas vive uma vida de religiosidade, com o coração blindado contra o evangelho, defendendo a prática do pecado, não se permite ser influenciado e pode ser uma má influência, aí a Bíblia diz, lima esse fora do relacionamento, esse você nem come com ele. Mas enquanto há receptividade por parte de qualquer gente,
impura, para que você os toque. A Bíblia está dizendo que essas conexões têm que ser usadas. Há pouco tempo compartilhei com vocês aqui uma mensagem titulada Pescando com Redes, e falamos do poder dos relacionamentos na pregação do Evangelho. Deus nunca nos mandou nos afastar das pessoas, apenas a gente não deixa que uma proposta e que valores pecaminosos nos toquem, mas nós precisamos levar a mensagem transformadora do Evangelho. Quem está entendendo? A visão de serviço e ministério dentro da igreja muitas vezes vem sendo mal entendida e compreendida. Eu sei que a gente tem o ajuntamento dos santos, seja as nossas reuniões públicas, os cultos, ou as reuniões que temos nas casas, que chamamos de células, e obviamente existe um ministério ao Senhor, existe um ministério aos santos, que envolve fortalecimento, edificação, mas nós precisamos entender que serviço e ministério não é só aquilo que fazemos para Deus e entre nós. Uma das perspectivas bíblicas de ministério é o que fazemos para o lado de fora. Então eu louvo a Deus por esse exército que nós temos, desde voluntários que ajudam em todas as áreas de funcionamento dos nossos cultos e reuniões, áreas, né, que muitas vezes as pessoas nem param para perceber a importância e o valor que tem. Esse exército de gente nós temos trabalhando naquilo que alguns vão dizer, não, isso aqui é mais espiritual, né, como louvor e adoração, os líderes de célula, o cuidado, né, que a gente tem com as pessoas por meio aí, não só dos líderes, dos supervisores, coordenadores, como eu disse, é um verdadeiro exército. Mas apesar de tudo isso ser importante, a gente ser muito grato por tudo que faz, nós precisamos entender que isso não define a nossa missão. Isso é apenas uma parte dela. Porque a outra parte diz respeito ao que nós vamos fazer do lado de fora, ao que acontece no dia a dia, não nos cultos. A sua capacidade de poder levar o Evangelho a gente que talvez não pisaria aqui se não enxergasse em você o diferencial da luz de Cristo sendo resplandecida. De vez em quando a gente recebe gente já vem convertida, consolidada na fé, com aquela visão de serviço. E uma das primeiras perguntas, e eu já respondi isso para muita gente aqui, pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Como que eu posso servir? Eu digo, olha, o que eu mais espero de você é que você ganhe almas e ajude a cuidar delas. Porque muitas vezes as pessoas estão pensando só no que pode ser feito do lado de dentro. A gente tem isso, mas a gente também tem aquilo que precisa acontecer do lado de fora. E Deus vai levantar pessoas que nunca estarão, por exemplo, no ministério em tempo integral. Mas isso não significa que elas não tenham ministério. Outro dia uma pessoa falou, não, eu não tenho ministério. Eu falei, todo mundo tem ministério. A palavra ministério é serviço, todo mundo tem que servir. A questão é como é esse serviço. Quando você olha, por exemplo, um José fazendo diferença no Egito, mas lá na corte e não dentro de um templo e dentro de um culto, você vai entender que aquilo é uma missão. Quando você vê um Daniel fazendo diferença dentro da corte, né, como um funcionário público de alto escalão, você precisa entender que aquilo é parte da missão. O seu trabalho é o seu campo missionário. Aliás, eu gosto quando no livro de Joel Deus está dizendo, suscitai os valentes, proclamem uma guerra santa. Ele está chamando o seu povo. Aí diz assim, façam espadas e lanças das vossas relhas e podadeiras. Deus não está só dizendo que aqueles que não tinham armas iriam improvisar, mas ele está dizendo suas ferramentas de trabalho serão suas armas no reino. O lugar onde Deus te insere na sociedade é onde você pode fazer diferença. Então a Bíblia vai falar de uma moça que ninguém olharia para aquilo como uma missão. Ela foi raptada de Israel, feita prisioneira de guerra numa das batalhas. E ela acaba virando serva na casa de Naamã, general da Síria. Mas esse homem tem necessidades, esse homem está enfermo, está leproso. E a hora que a bola quicou na frente dela, ela está lá, sendo uma missionária, um instrumento de Deus. Se você tivesse contato com o homem de Deus, está lá em Israel, ele ia te apresentar um Deus que muda a sua vida, que toca as suas necessidades. E naquele lugar, sem nenhuma remuneração, sem nenhum tipo de honra, em termos sociais, no mais baixo nível que você pudesse imaginar, essa pessoa está dizendo cada oportunidade tem que ser explorada. Mas quando uma Esther é levada ao reino, Naamã diz, quem sabe se não foi para um tempo como esse que chegastes a ser rainha. A Bíblia está dizendo qualquer posição que eu e você tenhamos na sociedade é uma oportunidade de sermos agentes de Deus infiltrados nesses lugares. Quem está entendendo? Terceiro e último lugar, a Bíblia fala não apenas que Jesus sofreu fora da porta,
Fala não só que temos que sair a ele fora do acampamento ou do arraial, mas também diz que nós temos que levar a sua vergonha, seu vitupério, sua desonra. O que significa isso? A própria crucificação era uma grande vergonha e desonra, porque quem era crucificado? Os criminosos. Eram pessoas que haviam sido condenados à morte pelos seus crimes. E quando Jesus é tratado dessa forma, ele obviamente está sendo humilhado, desonrado e envergonhado. É lógico que ele está sofrendo o que eu e você deveríamos sofrer pelos nossos pecados, mas é inegável que o que ele passa envolve esse lugar de vergonha. Se você pensa numa sociedade moderna, onde as pessoas passaram a ter um estilo de vida de usar muito pouca roupa, você não consegue entender a vergonha que era para a época. Alguém ia à cruz tão despido como ia. Então há várias perspectivas para dizer que o que Cristo passou foi uma grande vergonha. Mas acho interessante que o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, está dizendo, nós temos que sair a ele para levar a sua vergonha, carregar conosco a sua vergonha. Do que a Bíblia está falando? Eu creio que Paulo sabia exatamente o que significava essa declaração de Hebreus, quando lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele faz a seguinte declaração, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas peraí, pastor, é para levar a vergonha ou é para não ter vergonha? A Bíblia não se contradiz. Quando a Bíblia diz que nós temos que sair aí levando a sua vergonha, é como os outros nos tratam. Para eles isso é vergonha, para nós isso é honra. Cristo foi envergonhado na perspectiva dos outros. Quando ele se dispõe a fazer isso por mim e por você, ele está dizendo, isso é uma honra e um privilégio, é parte de uma missão redentora. Quem está entendendo? À medida que entendemos e compreendemos essas verdades, nós precisamos saber que Deus está dizendo que nós temos que levar vergonha, porque muitas vezes é a mentalidade que teremos. Por que tantos crentes não compartilham a sua fé? Gente, eu durante muito tempo, eu fui parte do SSC, para quem não sabe, é o Serviço Secreto Cristão. É aquele crente com uma identidade tão secreta que às vezes nem ele sabe o que ele é. De tão secreto, é secreto até para ele. Eu morria de vergonha. Por quê? Eu me lembro de uma época onde o evangelho não tinha popularidade de hoje. O que às vezes, se por um lado me empolga, por outro me assusta. Porque eu me lembro de quando saía para ir para a igreja. E a gente tinha, né, a caminhada que para nós adolescentes era da vergonha, não com isso você pensou, mas era sair de casa ao ponto de ônibus com a família no domingo para ir para a igreja. Eu muitas vezes já sabia que os amigos iam começar a gozação. Eu botava a Bíblia para dentro da calça, cobria com a camisa do lado de fora, para que eles não vissem eu com Bíblia, mas não tinha jeito. Papai saía vestido de crente, com a Bíblia debaixo do braço, desfilando com a família, eles sabiam que era hora de ir para o culto. Aí começava alguns a dizer, Pai de Deus, irmão, né? Pai do Senhor, ô Bíblia, glória a Deus, aleluia, ora por mim. E era toda aquela provocação. Eu não sabia onde enfiar a cara, eu morria de vergonha. Eu me lembro, quando na pré-adolescência, um dia alguém na escola descobriu que eu era crente. Eu fiquei apavorado, tipo assim, acabou meu segredo. Agora vão começar a gozação toda. E eu fiz questão de explicar, não, mas eu não sou da igreja de fulano. Fulano era da igreja, assim, daquela do regime talibã. Só a burca, né? Tentando dizer, o nosso é um pouquinho melhor, não é? Tipo assim, não me zoe tanto como vocês zoariam ele. Até que aos 15 anos de idade eu fui cheio do Espírito Santo. E aqui que tudo muda. É por isso que Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero ninguém lá tentando falar de mim com vergonha. Eu quero gente que dê a cara a tapa, eu quero gente que saia com ousadia, eu quero gente que encare o que vier, qualquer zombação, qualquer escárnio, qualquer provocação e até mesmo perseguição. Porque ele sabia que a gente não seria necessariamente bem recepcionado. Jesus, quando envia os seus discípulos, ele diz, ei, presta atenção. O discípulo não é maior do que o mestre. Ele disse, se me chamaram de Beelzebu, que era o maioral dos demônios, traduzindo, Jesus está dizendo, se me esculhambaram, vão esculhambar vocês. Em outras palavras, eu e você não temos o direito de ter uma expectativa de que a gente não vai receber provocação, afronta, xingamento, perseguição, zombaria, sermos ignorados. Mas a Bíblia está dizendo que nossa missão
é levar a sua vergonha. É isso que eles pensam de nós, é assim que vão nos tratar. Nós vamos enfrentar. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 26, falando de Moisés, a Bíblia diz assim: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Eu acho interessante essa declaração, porque quando você olha para a história de Moisés, não existe a revelação de Cristo, nada disso com clareza. A Bíblia só está dizendo que ele simplesmente se recusou a ser chamado, né, de filho da filha de Faraó. Está no verso 24. O 25 diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aí no verso 26 diz: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Aqui a Bíblia está apresentando é uma figura de que o posicionamento dele de dizer: eu abro mão do palácio, da glória, do reconhecimento, para ser um defensor do meu povo, para participar do projeto redentivo de Deus para com o seu povo. É uma figura daquilo que eu e você precisamos carregar. Muitas vezes nós ficamos pensando, né, que vale a pena se proteger, se poupar, não ser exposto. A Bíblia diz: a maior riqueza que ele podia ter não era os tesouros, usufruir dos tesouros do Egito, era enfrentar a vergonha que ele poderia passar por causa de Cristo. Mas a Bíblia diz assim: porque contemplava a recompensa. Mais do que apenas participar do que Jesus está fazendo, eu e você precisamos entender que a grande honra é a recompensa, seja a salvação dessas pessoas, por quem poderemos ser humilhados, ou o próprio galardão que teremos, além da alma salva delas. Tudo isso é parte de um combo que justifica o que eu e você podemos passar ou enfrentar. Mas o diferencial é quando somos cheios do Espírito. Para encerrar, logo depois da ressurreição de Jesus, ainda naquele glorioso fim de semana onde Deus mudaria para sempre a história de toda a humanidade, João 20, verso 19, diz que os discípulos de Jesus estavam trancados por medo dos judeus. Trancado significa não só porta fechada, janelas fechadas, eles estão trancados. Mas a Bíblia nos mostra como Jesus aparece no meio deles. Aliás, no relato de João, nós temos a conversa de Jesus com Tomé, dizendo: aí, você quer tocar, você quer apalpar, eu estou aqui. Mas Marcos 16 nos dá uma perspectiva de por que Jesus apareceu para eles. Marcos 16, versos 9 e 10 diz assim: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, foi anunciá-lo aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam, lá naquela sala onde eles estão trancados com medo de judeus. Versos 14 a 16, a Bíblia diz assim: finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Ele aparece para dizer: era para vocês ter acreditado e esperado que o que eu falei se cumprisse. Mas ele não está ali apenas para dizer: eu ressuscitei. Ele está ali para destacar o propósito da ressurreição. Então o texto diz que nesse momento, verso 15 e 16, e disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que ele está dizendo: minha missão para vocês está do lado de fora da porta e não aqui dentro. Eu me lembro de uma igreja onde preguei anos atrás, já ministrei algumas vezes lá, mas me chamou a atenção, quando preguei lá, estava no início da igreja aqui em Curitiba, porque no portão, na hora da saída, tinha uma mensagem que só via quem está do lado de dentro saindo, quem entra não vê. A mensagem dizia assim: você está a uma pequena distância de adentrar o seu campo missionário. Cada vez que o povo ia embora da igreja, tinha um lembrete: o seu campo missionário está aí, está do lado de fora. Há momentos onde Deus pode nos dirigir a abordar estranhos, como Filipe fez, sim. Mas a maior parte do tempo, a força do evangelismo deveria se concentrar nas pessoas do nosso relacionamento. Familiares, parentes, amigos, vizinhos, né, companheiros de trabalho, colegas de estudo. Nós temos dia após dia oportunidades, mas para proclamar a palavra, eu e você vamos precisar de ousadia, que é o oposto da vergonha.
E essa vem somente do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu me lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo e eu dei baixa do SSC, o Serviço Secreto Cristão. Eu fui para a linha de frente. Eu falei, agora todo mundo vai saber que eu sou crente. Eu ia para o trabalho, eu pegava a Bíblia, eu comprei a maior Bíblia, a maior e a mais larga que podia, eu levava comigo. Meu pai dizia, por que você vai levar? Você nem tem tempo de ler no trabalho. Eu dizia, mas vou deixar em cima da mesa para todo mundo saber que eu sou crente. Agora eu quero que ela crie uma oportunidade de conversa, eu quero é que alguém me provoque, eu quero é que alguém zombe de mim, eu quero é que deixe a bola quicando na minha frente. Eu surtei, enlouqueci. Porque essa ousadia não vem de você, ela é fruto do enchimento do Espírito Santo. Mas os meus discípulos são transformados depois de Pentecostes e deixam de ser os medrosos, estão trancados e agora entende que a missão é do lado de fora. Atos capítulo 2 fala de como eles foram cheios do Espírito. 2:3 mostra eles pregando, evangelizando. O 4 mostra que eles são presos por pregar o evangelho. E quando saem da prisão, Atos 4, de 29 a 31, mostra eles orando, porque quando saíram da prisão foram proibidos de pregar o nome de Jesus. E eles se reúnem e oram, e a Bíblia diz que eles oraram assim, Atos 4, 29 a 31, agora Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Enchimento do Espírito na vida do crente tem que ser ato contínuo. Não é uma experiência para você dizer, lá no passado, há tanto tempo, o Senhor disse aos 15 anos, sim, começou. Mas eu descobri com Atos 4, que eu e você temos que dar manutenção nesse enchimento. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A conjugação dessa palavra, desse verbo, enchei-vos, no original grego, de acordo com os estudiosos, ela está no tempo contínuo. Nós não temos um equivalente na língua portuguesa. O que nós temos chega perto, é parecido, é o gerúndio. Então, quando a gente diz fulano está andando, você sabe que aquela atividade está em execução. Quando diz Luciano está pregando, você sabe que ele está fazendo isso naquele momento. Não quer dizer que estava fazendo antes e não tem garantia de que continuar a fazer depois. Mas no grego eles têm um tempo contínuo. Se fosse traduzido ao pé da letra, era mais ou menos o seguinte, encha-se, continue a se encher e não pare nunca de se encher do Espírito Santo. Então alguém falou, pastor, por que a gente tem que continuar se enchendo? Eu falei, porque a gente tem vazamento. Se não tivesse vazamento, não tinha necessidade de se encher. Muitas vezes vazamos pela nossa carnalidade, muitas vezes vazamos descarregando virtude nos outros, como Jesus fez com as pessoas, mas nós precisamos desse enchimento. E é manter o enchimento ativo, que mantém a ousadia de ser a testemunha, de levar a sua vergonha do lado de fora funcionando. Mas o que Atos 2, o dia de Pentecostes, tem em comum com Atos 4? Atos 1,14, antes do derramar do Espírito, diz que eles perseveravam unânimes em oração. Atos 4, quando são novamente cheios do Espírito, a Bíblia diz que eles se reúnem mais uma vez unânimes, estão orando, buscando a Deus. O enchimento do Espírito Santo não é uma espécie de download automático e espontâneo. Ele precisa ser causado, ele precisa ser provocado. E aí você precisamos entender a importância de entrar em Deus e nesse lugar da oração. Não apenas orar de uma forma geral por tudo, não apenas orar pelas nossas necessidades, mas orar para que Ele cumpra a sua promessa de nos encher do Espírito, de nos fazer testemunhas. Eles oravam especificamente, permita que a gente anuncie a Tua palavra com toda ousadia. E você precisamos orar pelas pessoas pelas quais temos a responsabilidade de testemunhar. Precisamos orar para que Deus nos dê todas as ferramentas e possamos cumprir a nossa missão com recursos sobrenaturais. Paulo pede oração aos Efésios, diz, orai por mim, irmãos, para que me seja dada a palavra e que no abrir da minha boca eu faça como convém fazer. Existe muita oração específica, mas é nesse ambiente de rendição ao Senhor que o enchimento do Espírito vem e a ousadia transborda. Deus me deu o privilégio de caminhar perto de muita gente doida, logo no início do desenvolvimento da vida cristã.
Eu lembro de uma reunião de oração que nós tínhamos toda semana, e quando estávamos orando, sempre, só naquele dia da semana, o telefone tocava sem parar, a gente, né, atendia, era sempre engano. Um dia que estava no nosso meio desses doidos falou, eu resolvo esse problema. Ele falou assim, Satanás quer atrapalhar a nossa reunião, porque o dono da casa diz que nunca tem engano, só tem no dia e no horário da reunião de oração. Ele diz, deixa comigo, quem atende sou eu. Eu fiquei com medo de que ele fosse ser mal criado. Daqui a pouco o telefone toca, ele atende, ele diz, não é aqui. Não, senhor, não foi engano. A divina providência fez com que seu telefonema caísse aqui, para que você ouvisse a respeito de Jesus. E depois dele pregar para os 3 primeiros enganos, nunca mais o telefone tocou. Eu ficava pensando, existe uma forma diferente de lidar com as situações. Conheci um outro, que havia uma confusão no aeroporto por causa de um voo cancelado, ninguém falava nada, todo mundo reclamando, brigando. Ele subiu em cima do balcão da companhia aérea, começou a gritar, todo mundo quer do voo tal, eu quero explicar para vocês o motivo do cancelamento. Todo mundo chegou, queria uma explicação. Ele diz, ó, qual é a explicação da companhia aérea? Eu não sei. Mas o Deus da divina providência permitiu esse momento para que você escutasse o evangelho e não vá embora. Comecei a andar perto de uma turma doida, que orava com a turma na rua. E sabe, não adianta você tentar imitar. Porque você vai descobrir que alguma coisa dentro de você te trava, menos que você tem o recurso sobrenatural da ousadia. E quando a gente é alimentado por esse poder que provém daquele lugar de oração, tudo muda. Esse domingo especial de Páscoa. Lembrando que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. E diz, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, porque ele morreu por nós, não podem mais viver para si. Uma das nossas grandes respostas de gratidão a ele, não é só dizer obrigado, não é apenas cantar em adoração, é dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É dizer, eu vou levar a sua vergonha lá fora, eu vou me unir ao Senhor. Eu vou ser parte dessa sua missão extraordinária, desse plano redentor de salvar o globo, para que toda criatura possa ouvir o Evangelho. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar e por aqueles que nos acompanham à distância. Seja a transmissão ao vivo, ou posteriormente ao assistirem essa mensagem gravada. Eu oro que o Teu Espírito nos permita, mais do que alinhar a nossa mente com a doutrina bíblica, que coloca a igreja do lado de fora da porta para cumprir sua missão de maneira completa. Eu oro que o Senhor traga despertamento. Eu oro que o Senhor fortaleça pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade, a consciência dessas verdades da Tua palavra em nós. Eu oro que sejamos provocados a esse lugar e ambiente de oração e rendição, onde somos cheios do Espírito, onde recebemos os recursos sobrenaturais, que nos ajudam a entender não apenas que Cristo sofreu fora da porta, mas que nós também temos que sair a Ele fora do acampamento e levar a sua vergonha. Eu oro e clamo em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a um lugar de entendimento e resposta, onde possamos, como nunca antes, viver plenamente o cumprimento dessa missão. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Clique e veja mais vídeos como esse.